Antes de ouvir este relato, eu preciso deixar um aviso simples. Isso não é sobre monstros, não é sobre entidades, não é sobre algo sobrenatural, é sobre pessoas comuns, em um lugar onde ninguém faz perguntas. O relato chegou até mim por mensagem, de forma direta, sem rodeios. A pessoa pediu apenas uma coisa: que o nome da cidade não fosse mencionado. Disse que fica no interior, em uma região antiga, cercada por estradas de serra, cidades pequenas demais para chamar atenção e grandes o suficiente para esconder coisas. Ele estava viajando a trabalho. Dirigia havia horas. Já passava das 9 da noite quando o carro começou a apresentar problemas. Primeiro, o ponteiro da temperatura subiu rápido demais. Depois, o motor perdeu força. Não havia sinal de celular. Nenhuma casa, nenhuma luz distante. Só a estrada estreita, cercada por mata fechada e um silêncio que parecia absorver o som do próprio carro. Ele reduziu a velocidade, tentando poupar o motor, até avistar algo inesperado. Um casarão antigo, logo à margem da pista. A construção era grande, antiga, com paredes manchadas pelo tempo e janelas altas. À primeira vista, parecia abandonada. Havia uma placa antiga, torta, quase caída, onde ainda se podia ler: "Vende-se". Sobre ela, pendurado de forma improvisada, um papel escrito à mão dizia: "Pernoite, comida caseira". Não parecia confiável, mas o carro já não ia mais longe. Ele parou porque não tinha escolha. A luz da varanda estava acesa, fraca, amarelada. Nenhuma outra janela mostrava sinal de vida. Quando bateu palmas, demorou mais do que o esperado até alguém atender. Por um momento, pensou que ninguém viria. Então a porta se abriu. Quem apareceu foi uma senhora que se apresentou como Aurora. Ela falava baixo, com um tom excessivamente calmo. Sorria o tempo todo, mas havia algo estranho naquele sorriso. O rosto não acompanhava. Era o tipo de gentileza que não transmite conforto, apenas obriga você a aceitar. Aurora disse que o casarão era grande demais para uma pessoa só. Disse que não recebia muitas visitas, que aquele lugar quase nunca aparecia para quem passava pela estrada. Ela explicou que só alugava um quarto, o do final do corredor, no andar de cima. Disse que era o único com tranca boa. Na hora, aquilo soou como cuidado. Depois, ele entenderia que era um aviso. Antes de subir, ela ofereceu comida. Uma sopa quente, já servida, como se estivesse esperando alguém chegar. O gosto era estranho, não exatamente ruim, mas havia algo metálico no fundo da boca, um sabor que não combinava com tempero algum. Ele estava cansado demais para questionar. Enquanto comia, percebeu que Aurora não se sentou. Ficou em pé, próxima demais, observando cada colherada. Não desviava o olhar. Não puxava a conversa. Apenas observava. O corredor do andar de cima parecia longo demais para o tamanho da casa. O assoalho rangia sob seus pés, mas o som não era aleatório. Era como se alguém caminhasse junto com ele, em outro ritmo. No quarto, o cheiro chamou atenção. Não era mofo, não era poeira. Era algo seco, ferroso, como um lugar onde o ar não circula há muito tempo. Ele trancou a porta, largou a mala e se deitou. Foi então que ouviu o som. Vinha debaixo da cama. Não era um barulho solto, não era um estalo. Era ritmado, pesado, como algo sendo arrastado lentamente, em intervalos regulares. Ele se inclinou e olhou debaixo da cama. Não havia nada. Apenas uma fresta entre as tábuas do piso, larga o suficiente para deixar passar som e vozes. Por curiosidade, ou talvez por instinto, ele encostou o ouvido no chão. As vozes vinham do andar de baixo. Um homem perguntou se aquele iria desmaiar logo. Se referindo a mim, a voz era áspera, prática, como alguém acostumado a repetir a mesma pergunta. Aurora respondeu que sim.
Disse que ele parecia saudável, que o efeito não demoraria. Falava como quem comenta uma tarefa doméstica. Foi nesse momento que ele tentou se levantar e não conseguiu. As pernas estavam pesadas demais. Os braços não respondiam direito. A visão começou a escurecer pelas bordas, como se o quarto estivesse se afastando dele. A sopa não era sopa. Passos começaram a subir a escada, sem pressa nenhuma. O som de metal acompanhava os passos. Algo raspava de leve no chão. Ele se arrastou até a janela. Tentou abrir. Estava pregada por fora. O desespero trouxe força suficiente para empurrar o guarda-roupa. Foi quando percebeu que o fundo não era madeira. Era um buraco improvisado que dava acesso ao forro da casa. Ele entrou ali segundos antes da maçaneta girar. Pela fresta do armário, viu Aurora entrar acompanhada de um homem alto. Ele usava um avental grosso, escuro, manchado pelo tempo. Carregava uma peça de metal que ele preferiu não identificar. O homem olhou para a cama vazia. Disse que não estava ali. Aurora respondeu que ele não poderia ter ido longe. Disse que o chá sempre funcionava. Mandou procurar no armário. Enquanto eles se aproximavam, ele rastejou pelo forro, respirando o mínimo possível. Caiu na cozinha com o corpo tremendo. Ali, viu prateleiras cheias de potes de vidro, alinhados, sem rótulos, sem datas. Dentro deles, conservas que definitivamente não eram legumes. Ele não ficou para entender. Saiu correndo pela mata, descalço, sentindo o ar queimar nos pulmões até a estrada desaparecer atrás dele. 2 dias depois, voltou com a polícia. O casarão estava vazio, sem móveis, sem sinais de moradores. No quarto onde ele dormiu, sob o assoalho, encontraram relógios, documentos e alianças, de pessoas diferentes, muitas. Nenhuma denúncia antiga, nenhum registro de hóspedes. E o mais estranho, ninguém naquela região admitiu que aquela casa já funcionou como pousada. Alguns lugares não aparecem no mapa. Eles só surgem quando você precisa parar e desaparecem logo depois. Boa noite.